Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e hoje nós continuaremos com a aula sobre a fluidez da língua e o domínio linguístico diante de situações formais e informais. Agora, parte 2. Vamos lá. Nós já falamos aqui sobre a linguagem formal e informal. Nós vamos dar uma revisadazinha para a gente poder relembrar um pouco sobre isso. Norma culta, né? Que é a nossa linguagem formal. É uma preocupação com a gramática normativa, ausência de gírias, ausência de formas reduzidas. Na norma coloquial, né, na linguagem informal, sem preocupação com a gramática normativa. Que gramática normativa é essa? Aquela que nós aprendemos na escola, né, que tem regras, tudo é mais rígido. Na linguagem informal, que é a norma coloquial, nós temos sem preocupação a gramática normativa, uso de gírias e uso de formas reduzidas, ok? E aí nós trazemos dois textos. Texto 1. Oi, gata, não poderei pegar o cineminha com você hoje. Estou malzão. Peguei uma gripe brava e se eu sair de casa à noite, a velha me mata. Mil desculpas, beijos, Marcos. Olha, nós temos um bilhete aí. O cara tá mandando um bilhete para mina dele, não é verdade? Então, é essa situação que nós temos. Aí no texto 2, prezado senhor Roberto, bom dia. Infelizmente, não poderei comparecer ao trabalho hoje, pois estou com um resfriado fortíssimo. De acordo com a minha mãe, devo ficar em repouso por conta da febre. Na expectativa de ser compreendido, agradeço. Marcos. Nós temos a mesma mensagem? O mesmo significado da mensagem? Temos, né? Só com escritas diferentes, em situações diferentes. Ele está passando a mesma mensagem. Qual é a mensagem? Ele está mal, está doente, precisa de repouso, precisa descansar. E ele está avisando a duas pessoas. Primeiro, a namorada, ok? Tem uma situação aí de familiaridade, de intimidade, e o segundo ao seu chefe. Então, a primeira situação, que tem uma familiaridade, nós temos uma linguagem o quê? Informal. Anota aí. E no segundo texto, que nós temos o quê? Ó? Olha lá, todo um cabeçalhozinho, todo um vocativo, ó, prezado senhor Roberto. Olha o respeito que ele trata aí a pessoa para quem ele está escrevendo. Olha o final do texto, na expectativa de ser compreendido, agradeço. Não tem nada de beijo, de abraço, as coisas. Então, nós temos uma formalidade, um distanciamento hierárquico entre as pessoas. Então, nesse texto aí, nós temos que uma linguagem formal. Texto 1, linguagem informal. Texto 2, linguagem formal. E aí, nós vamos perguntar, o que contribui, né, para nós podermos fazer essa adequação? Nós falamos tanto em adequação, o que contribui? São vários fatores. Vejamos aqui comigo. Primeiro, a relação do falante do ouvinte. Qual o primeiro fator? A relação do falante do ouvinte. Qual o contexto? Ele é amigo? É estranho? É adulto ou criança? Por quê? Porque dependendo dessa relação aí, você já vai ter uma relação diferente, dependendo. Ele é amigo? Ele é estranho? Você não fala da mesma forma que você fala com amigo, com estranho. Também não fala da mesma forma com adulto e com uma criança. Não é verdade? Outro fator, a situação da comunicação, formal ou informal. Tem situações que elas já são, por si, né, são formais ou informais. Você vai numa entrevista de emprego, é uma situação formal. Você vai na casa dos seus amigos para passar um final de semana, na casa dos seus tios, informal. Então, há situações que ela já vem assim com essa responsabilidade. É formal, é informal. O assunto é morte ou a derrota do time? Você vai falar da mesma forma que você fala sobre morte, sobre a derrota do seu time? São situações diferentes. O ambiente também contribui. É um templo religioso ou é uma festa? Não são ambientes diferentes?
Num você vai utilizar uma linguagem mais formal, mais respeitosa, no outro é uma festa, você não está preocupado com muita coisa, ok? O efeito pretendido, se você vai elogiar, se você vai agradecer, é diferente de quando você vai ofender, você vai chocar. Então, são situações diferentes. Então, todos esses fatores aí vão ser importantíssimos na hora de você escolher ser mais formal ou informal. A relação com o falante ou ouvinte, a situação da comunicação, o assunto, o ambiente, o efeito pretendido. Então, tudo isso é muito importante para você pensar na hora de adequar-se. São vários fatores que contribuem para dizer assim, não, esse momento eu tenho que utilizar uma linguagem mais formal. Quer dizer, não, opa, nesse momento não cabe mais a formalidade, agora eu tenho que ser mais informal, tenho que ser mais flexível, tenho que ser mais simples na minha linguagem, na minha maneira de me portar. Então, cada situação, tudo isso, tudo que eu acabei de falar, vai depender para você escolher se vai utilizar a formalidade ou a informalidade. E aí você vai ficar se perguntando assim, mas professora, eu não vou precisar disso, para que eu tenho que estudar isso? E aí eu vou lhe dar mais um motivo para você pensar bastante, para você estudar sobre esses conteúdos. Por quê? Você, aluno da terceira série do ensino médio, provavelmente você está já pensando no Enem. Já está pensando na redação. Todo mundo, não, a redação é um bicho de 7 cabeças, é o bicho papão. Então, já está pensando na redação. Aí eu vou lhe dizer. Dentre as competências que são cobradas no Enem, que são essas 5 aí que estão aparecendo para vocês, está a linguagem formal e informal. Por quê? Vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. Na redação é cobrada essas 5 competências. Olha a primeira competência. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, se você não conseguir escrever adequadamente, se você não conseguir lembrar das regrinhas, se você não estiver fazendo boas leituras, você já vai perder um pouquinho de ponto aí, porque é preciso utilizar a linguagem formal. Lá no 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceito de várias áreas. 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Olha aí, relacionar. Como é que você vai relacionar? Vai selecionar uma frase, ligar uma frase a outra se você não sabe usar adequadamente a norma padrão, se não sabe usar os conectivos. Linguagem formal. Olha o 4, demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos. Se você não sabe se adequar, se você não compreende a gramática, as regras da língua portuguesa, você não vai saber demonstrar conhecimento. Ah, não posso utilizar o né, não posso utilizar o aí no meu texto. Então, são mecanismos, você tem que demonstrar que você conhece. Então, quanto mais marcas de oralidade você utilizar no seu texto, você vai perder pontos, ok? Então, grife aí o que vocês precisam saber, ó, modalidade escrita formal, selecionar, relacionar e mecanismos linguísticos, pessoal. Tudo isso é falando sobre a adequação da linguagem formal e informal. Se você conhece a língua portuguesa, na hora que você chegar, de escrever a sua redação, você vai conseguir, pelo menos, escrever corretamente, utilizando as normas da língua portuguesa. Isso já é um passo. Significa que é o todo? Não, mas é um passo. Se você não souber dar esse passo, você já perde ponto. E décimos são importantíssimos na hora da redação. Então, quando eu falo de marcas de oralidade, marcas de interlocução, vejamos lá, ó. As marcas de interlocução são expressões usadas na fala para testar o interlocutor. Por exemplo, certo, entendeu, viu, não sabe, bom, veja bem. São marcas que eu utilizo muito aqui com vocês, mas na hora de escrever não pode.
é inadequado para aquela situação, principalmente nas redações do Enem, que são textos argumentativos. Palavras abreviadas, você está acostumado ali a teclar com seus amigos, aí só vê se, PQ, tá, tô, mas na hora de escrever a redação não é adequado. O pra, o se, o peraí não devem aparecer no texto formal. Evitar o uso de conectivos que e é. Cuidado com palavras que servem como conectivos, mas geralmente na oralidade. Então, daí, você está falando sobre... daí o político fez isso. Não pode, tem que retirar também. Eliminar gírias, pegar leve, se toca, dá um rolê, ok? Exemplos, o político não é flor que se gere. Não valorizar a educação pegou muito mal. Não dá para acreditar que pessoas desse tipo não foram presas. Os governantes têm que pegar no pé da Secretaria de Segurança para que haja menos violência. Vocês prestem atenção que tem todas as marcas de oralidade que eu disse há pouco, né? E aí tá respostas adequadas, né, para um texto formal. Políticos não são flor que se cheire. Flor que se cheire é um ditado popular. Você pode substituir que eles não são confiáveis. Sobre valorizar o pegou mal, você pode substituir por não falar gerou uma impressão errada, ok? Aí agora nós vamos para o exercício. Nós vamos ler o texto e vamos observar a variedade linguística que se vale o falante acima. Ó, quer entrar? Pode entrar. Você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse só? Ixi, cavalo tá manco, aguado, presta mais não. E aí ele vai perguntar, né? Qual é a variedade linguística que ele utilizou? Nesse caso aí é o coloquialismo, a linguagem informal, como me, se, o tá, apropriados para a situação de informalidade que o falante se encontra. Olha o texto, observa o texto. Percebemos que nesta situação, ele está numa situação informal, ele está na casa dele. Ele está recebendo uma pessoa que aparentemente tem uma familiaridade, ok? Próximo. Ao fazerem uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam a linguagem formal, padrão da língua, porém escrita da mesma forma como é pronunciada pelos falantes. B. Linguagem informal, neologismos, siglas e gestos. C. A linguagem informal, gírias, estrangeirismos, abreviações e palavras não se relacionam à norma culta da língua. D. A linguagem não verbal, como gestos, mímicas e desenhos. Qual é a resposta correta? Olha a pergunta. Ao fazerem uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam o quê? C. A linguagem informal. Coloquial, mesma coisa que informal. Que nós vamos poder ter gírias, estrangeirismos, abreviações, palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Ok? E aí, para tirar dúvidas, para fazer mais anotações, assistam novamente o nosso vídeo lá no Eduque Acre, ok? Retirem as dúvidas de vocês. Até mais. Tchau, tchau.